Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 10, que tem como título Educação em Artes e Ciências. O verso para memorizar está lá em Salmo 19, verso 1, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, aqui nós temos já nos mostrando que a natureza ela é a revelação de Deus. A natureza revela o seu Criador. E para complementar esse raciocínio, leia comigo o que está lá em Romanos capítulo 1, verso 20 e 21, que diz assim: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Perceba aqui, então, a confirmação que a divindade de Deus, o seu poder, o seu caráter, sim, claramente nós conseguimos perceber através da sua criação. E também aqui, então, nos falando que aqueles homens, então, que se mantêm obscurecidos em seus próprios raciocínios, eles serão desculpáveis ao alegar o desconhecimento do Criador, justamente porque a criação do Pai revela o Pai a cada um de nós. E importante que aqui eu acredito que seja até o foco da lição, nós termos o conhecimento, nós termos bem firmes em nossa vida que nós precisamos da palavra de Deus para orientar o ensino de todas as disciplinas, de todas as matérias. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma cosmovisão bíblica, não podemos esquecer. Aqui o nosso estudo ele está pautado em uma cosmovisão bíblica. E dentro dessa cosmovisão bíblica, nós precisamos utilizar a palavra de Deus para nos orientar no ensino de todas as disciplinas. Porque quando nós não usamos a palavra de Deus como orientador, é óbvio que nós vamos esquecer então do nosso Criador quando nós estudarmos alguma coisa. É evidente. E aqui, gente, então, a lição aborda um pouquinho da questão da ciência, da arte, e pensa na ciência. Pensa nos cientistas que não são cristãos, que acredito que seja talvez a maioria. Então, esses cientistas não cristãos, eles, quando vão estudar alguma coisa, ou quando ele descobre um novo conhecimento, é evidente que eles já partem do princípio que aquilo que eles descobriram, que aquilo que eles estão estudando, eles já partem do princípio que não foi criado por Deus. Não há um ser superior que criou todas as coisas. Eles partem do princípio que as coisas simplesmente surgiram, e evoluíram, e eles vão tentando, então, nos seus estudos ali, sempre encaixar esse conhecimento, esse fato das coisas simplesmente terem surgido. Então, quando a gente fala dentro do ensino, dentro de uma cosmovisão bíblica, nós temos que partir do princípio de que aquilo foi criado, e aí sim estudar aquilo. Então veja a diferença, E interessante quando a gente fala dessa questão de criação versus criacionismo versus a ciência, digamos assim, No resumo da lição traz uma questão muito importante, mostra que no passado a ciência ela divergia do criacionismo quando ela dizia que o universo era infinito. O criacionismo, é claro, ali acreditando que sim, havia um início, justamente ali na criação, com o Criador de todas as coisas. E então, só que num determinado momento, então a ciência ali estudando e fazendo seus testes, ela descobre que de fato o universo teve um início. Teoricamente, a gente deveria compreender que isso então foi uma vitória do criacionismo. Só que então a ciência pega esse seu novo conhecimento, que de fato há um momento de início de todas as coisas, e cria então a teoria do Big Bang, ou seja, confirma que há um início, que há uma origem
mas descarta um Deus criador, né? Então, vem ali com uma outra teoria em cima daquele seu novo conhecimento, né? Então, é interessante que, de certa forma, né, a teoria do Big Bang, né, seria até uma vitória do criacionismo, porque a ciência confirmando que o criacionismo estava certo ao dizer que sim, existe uma origem de todas as coisas. Mas aí a ciência acaba pegando é, esse novo conhecimento e traz então a teoria do Big Bang, que descarta, né, o nosso Deus criador. E então veja como faz a diferença nós estudarmos alguma coisa tendo como guia, tendo como orientador a palavra de Deus, ou estudarmos alguma coisa descartando o Deus criador. A gente tem que aqui compreender que a ciência é algo bom, né? A ciência não é algo ruim, né? Estou abrindo aqui esse parênteses, a ciência é algo bom, né? A ciência nos traz muitas coisas boas e a gente percebe que Deus, né, ele realmente capacita o homem para compreender muitas coisas, na pesquisa, nos estudos, a gente consegue compreender hoje, né, não só o mundo macro, né, mas o mundo microscópico, né? Então você entende ali o funcionamento de uma planta, né, como a planta se reproduz, como que ela cresce, por que ela cresce de determinada forma, né? Que isso é um exemplo, né? Dentre também outros tantos conhecimentos que são importantes para a nossa vida hoje, que a ciência traz para a gente, mas acaba pecando num ponto muito importante, que é na origem de todas as coisas, né? Então, assim, elimina Deus. E veja que quando você elimina Deus dessa criação, quando eu falei, como eu falei aqui, né? Dando o exemplo da planta. Se a gente enxerga a planta, né? Todo esse funcionamento da planta, né? Não só ali a parte externa da planta, mas todo o funcionamento dela, a maneira que ela se reproduz, a maneira que ela cresce, e a gente compreende ali as interações celulares da planta. Perceba que quando a gente enxerga tudo isso, tendo como base, né, tendo como orientador a palavra de Deus, a gente consegue ali então enxergar Deus em cada detalhe daquela planta. Agora, quando a gente elimina Deus, parece que o conhecimento fica até um pouco vazio, né? Então você conhece tanta coisa, mas fica um pouco vazio, porque você não consegue de fato apreciar, né, toda a beleza que existe naquela criação de Deus. Então, como é importante de fato nós usarmos a palavra de Deus como nosso orientador para todo o ensino em todas as disciplinas. A lição traz aqui também de uma forma muito interessante a questão da arte, né? Que mais uma vez, né, se nós não usarmos como base, né, a criação, o Deus Criador, também vai se tornar algo de fato que não tem tanta utilidade, mas como que nós poderíamos também usar a arte, né, para justamente divulgar, né, o nosso Deus Criador. E aqui eu faço até um paralelo também, né, uma analogia, melhor dizendo, quando às vezes muitas pessoas vão em meio à natureza, por exemplo, né, e a gente enxerga então a natureza divina como uma grande obra de arte do nosso Deus Criador, né, e quantas pessoas vão em meio à natureza e não conseguem enxergar o Deus Criador. Não conseguem, na verdade, porque já partem do princípio que não há um Deus Criador, né? E a gente faz uma analogia aqui, a seguinte analogia. Pense naquelas obras de arte que são de difícil compreensão, né? Aquele quadro, aquela escultura que você olha assim e até fala que não, isso não é arte não, porque não dá para entender nada, isso não é arte, não pode ser arte, né? Não tem muito disso, né? A gente vê aquele quadro que não dá para entender nada daquele quadro e a gente fala assim, não, isso não é arte não, isso não tem como ser arte porque não dá para entender nada. Não tem isso, muitas vezes, né? E uma maneira, uma forma de buscar compreender o que aquela obra de arte quer falar para a gente é justamente conhecer o criador daquela obra de arte. Né? Quando a gente conhece o criador daquela obra de arte, né, o contexto em que aquele criador viveu, o contexto em que aquele criador criou aquela obra de arte, a gente começa a compreender um pouco do que o criador daquela obra de arte quer passar para a gente. E aqui então a gente faz essa analogia justamente com a grande obra de arte que é a criação divina. Né? Se eu vou para a natureza, mas já descarto, né? Não conheço, nem quero saber, né, de que existe um criador daquilo, de fato eu não vou conseguir compreender plenamente o que o criador queria ou quer mostrar para cada um de nós.
né? Então eu preciso conhecer esse Criador. Eu preciso conhecer o Deus Criador para compreender o que de fato Ele quer me mostrar através da sua grande obra de arte, que é a sua criação. Entende? E por isso, então, nós precisamos colocar a palavra de Deus como o nosso guia, como o nosso orientador em todos os ensinos. E aqui eu estou falando, né, várias vezes essa frase, porque de fato eu compreendo que esse é o ponto-chave da lição. É justamente nós usarmos a palavra de Deus como esse guia, né, como esse orientador no ensino de todas as disciplinas, né? E aqui eu faço aqui abro mais um parêntese, né? Que como é importante, de fato, nós termos cristãos no meio da ciência. É importante, né? Porque justamente o cristão na ciência, ele vai partir do princípio, né? Vai usar a palavra de Deus como seu orientador, como seu guia, para o estudo que ele vai desenvolver, né? Então, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, não, que o cristão ele não deve se aventurar no meio da ciência, porque a ciência vai contaminá-lo. É claro que não, né? O que nós precisamos é de cristãos que estejam pautados na verdade, que estejam firmes na verdade, para que de fato eles possam desenvolver estudos científicos pautados na palavra de Deus. Nós precisamos disso e podemos sim, então, ter cristãos cada vez mais envolvidos no meio científico, sempre usando a Bíblia como seu orientador de cada estudo que ele desenvolve, né? E também aqui eu já ouvi algumas vezes, né, que o jovem cristão ele não deve, né, estar nas universidades que não são cristãs, porque lá você tem muitos ensinamentos errôneos, né, não só no meio científico, mas no meio também filosófico. E mais uma vez, é a mesma coisa, nós precisamos de jovens que estejam firmes na palavra, né? O problema não é estar no meio da universidade, onde são desenvolvidas diversas teorias errôneas, mas nós precisamos estar firmes na nossa cosmovisão bíblica. E é isso, nós podemos sim estar no meio ali daquele ambiente, mas firmes na palavra, porque o que nós precisamos é isso, né, de pessoas que estejam firmes na palavra de Deus, que usam a palavra de Deus como seu orientador. É isso que nós precisamos, né? Então, o problema é esse, né? E como nós falamos na lição anterior, né, a igreja precisa desenvolver ambientes para serem discutidos todos os assuntos, para serem respondidas todas as dúvidas dentro da cosmovisão bíblica, porque se essas dúvidas não forem respondidas dentro da cosmovisão bíblica, elas serão respondidas dentro de uma outra cosmovisão, né? Então, nós precisamos disso. Não podemos ficar dizendo que incentivando, digamos assim, as pessoas a não chega perto dali, não vai até ali porque é perigoso. Não, a questão esteja pautado na verdade, né? E aí, sim, o erro não irá nos contaminar. Essa que é a questão. E algo interessante, né, quando nós estamos falando da questão da natureza, a lição ela toca num ponto muito importante do perigo de nós adorarmos a criação ao invés de adorar o Criador. E isso é um perigo, a gente superexaltar a criação e aí esquecer do Criador, né? E a gente vê isso de uma maneira bem simples de perceber. Veja comigo a seguinte situação, né? Aquela pessoa que vai viajar para um lugar de natureza linda, né? Hoje as agências de viagens têm até estimulado, né, viagens para os lugares, né, de natureza, né, os lugares mais naturais, tem estado um pouco na moda, digamos assim, né? Mas essa pessoa, então, ela vai viajar para um lugar de natureza, maravilhoso. A gente vai pensar assim, nossa, é isso mesmo, tá super certo, né? Viajar para um lugar de natureza, para estar em contato com Deus. Mas a ideia da pessoa não é o estar em contato com Deus. A ideia de algumas pessoas ao viajar para esses lugares, né, mais naturais, assim, é porque, na verdade, né, aquele lugar especificamente está tão na moda, né, que o que ela quer é uma foto naquele lugar. Não tem muito disso? A pessoa viajar para o lugar não porque ela de fato quer estar naquele lugar, mas não porque aquele lugar está tão na moda, tem tantas pessoas tirando fotos naquele ambiente e ela quer uma foto também naquele ambiente.
Então veja, supervalorizando a natureza e esquecendo do Criador. Eu posso estar no lugar certo, posso viajar, né, digamos assim, para o lugar certo, né, para o meio da natureza, onde eu poderia estar em contato melhor com o meu Criador, mas eu não o busco, porque na verdade eu quero estar naquele lugar, não para encontrar Deus, mas sim porque eu supervalorizo aquele ambiente. Então veja que fazia a coisa certa pelo motivo errado, né? Fazia a coisa certa, que é o estar no meio da natureza, mas pelo motivo errado, que é pela supervalorização da natureza e não lembrando do Criador. E quando a gente fala disso, né, com relação a essa questão de fazer a coisa certa pelo motivo errado, né, a gente tem até um outro exemplo bem interessante, que é com relação ao nosso corpo, né, a atividade física, quando a gente tem hoje uma supervalorização do corpo, né, então assim, você tem muitas pessoas, digamos assim, saudáveis, né, buscando ser saudáveis, mas não pelo motivo certo, né? O motivo certo de um cristão seria o quê? Buscar ter um corpo saudável, porque tendo um corpo saudável nós teremos uma mente sã, e tendo uma mente sã nós poderemos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Tendo uma mente sã, nós conseguiremos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Mas as pessoas hoje, né, até no meio cristão, buscam apenas estar saudáveis para exaltar o seu próprio corpo, né? E infelizmente é mais uma vez, né, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então é isso, né? E a lição traz então para a gente uma forma muito interessante toda essa questão, né, da educação, né? Ela continuando, né, nesse assunto sobre a educação com esse foco nas artes e ciências, e a gente então tem aqui esse foco, essa compreensão de que todo o ensino, né, seja nas artes, seja nas ciências, seja em qualquer outra disciplina, precisamos partir do princípio da existência do Deus Criador. E para isso nós precisamos utilizar a palavra de Deus como o nosso guia, o nosso orientador para todos os ensinos, para todo tipo de ensino. E aí sim nós iremos então compreender de forma melhor, né, de forma que esteja de acordo com a palavra de Deus, justamente porque estaremos partindo do princípio da existência de um Criador e de um mantenedor de todas as coisas. Então, que Deus possa te abençoar. Foi um grande prazer estar contigo aqui mais uma vez e a gente se vê no próximo estudo. Até lá!